Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio deste podcast Fala Direito. Este podcast é do Núcleo de Estudantes de Direito. Eu sou a Mariana e estou aqui com o Filipe. Hoje temos uma convidada especial, a Carol Marques, que é presidente da ELSA Europeia e aluna do terceiro ano. Desde já agradecer por teres vindo. Passo agora a palavra ao Filipe. Muito obrigado. Para quem ainda não conhece, o que é a ELSA e qual é o papel da ELSA Europeia na nossa universidade? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. A ELSA é a Associação Europeia de Estudantes de Direito. Nós somos a maior associação de estudantes de direito da Europa, presentes em 43 países. E na nossa universidade, explicando como funciona o mundo do ELSA, nós temos a ELSA Internacional, as ELSAs nacionais, aqui em Portugal, a ELSA Portugal, e dentro da ELSA Portugal nós temos as ELSAs locais das universidades. Então, nós temos a ELSA Universidade Europeia. Bom, o papel da ELSA da Universidade Europeia é complementar, que eu imagino que seja um papel parecido com o do núcleo, que a gente aprende em sala de aula. Em sala de aula a gente tem pouquíssimo tempo para aprender tudo que o direito pode proporcionar. Então, o papel principal da ELSA, além da ligação com os alunos estudantes de direito, é complementar a formação jurídica. Okay. Como tu tinhas falado, existe a ELSA Portugal, existem os chamados núcleos regionais, digamos assim. Como é que é feita esta ligação entre estes projetos locais, um pouco mais pequenos, e o projeto nacional e internacional da ELSA, como tinhas mencionado? Embora nós sejamos da Universidade Europeia, os nossos associados são associados, entre aspas, de todas as ELSAs. Ou seja, se a ELSA Lisboa, por exemplo, fizer um projeto, os nossos associados têm desconto na mesma, como os associados deles, porque nós somos todos uma grande rede. A ligação com a ELSA Portugal e com os outros grupos locais, ela acontece de uma forma muito mais dinâmica. Então, todos os projetos aplicados a nível nacional, a gente tem esse acesso e a gente passa sempre aos nossos associados também. A nível internacional, a nível de CELS, por exemplo, que são os projetos da ELSA Internacional, como nós somos uma ELSA pequena, existem grupos locais aqui que têm 30 anos, a gente tem 4, a gente não aplica na nossa ELSA esses projetos por uma questão de estrutura. Porém, os nossos associados podem participar dos projetos internacionais das outras universidades, porque, como eu disse, quem é associado da nossa tem desconto também nas outras universidades. E tu, há bocado, estavas a referir que o papel da ELSA é como um complemento ao que nós aprendemos na sala de aula. E como é que elaboram esse complemento? Como é que esse complemento sai da ELSA para os alunos? Eu vou responder até dando como funciona a gestão. Na nossa primeira reunião, a gente fez uma lista de tudo que a gente gostaria de aprender na faculdade que a gente não fez. Então, por exemplo, direito da moda, direito do desporto, direito... E dali saiu a ideia das atividades que a gente iria fazer. Por exemplo, agora a gente está com a competição de artigos jurídicos em curso, que é uma coisa que a gente não vê a fundo na faculdade, ao menos não da forma que deveria ser e que deveria nos capacitar para o nosso futuro profissional. Então, a gente vai com base, óbvio, no que a direção imagina que seja mais interessante, com base também no que já foi feito em outros anos, no que a gente viu em outras ELSAs que a gente acha que seria interessante. É isso. Okay. Como é que os estudantes podem ser mais ativos e influentes dentro da própria universidade e também dentro do associativismo, por exemplo? Quando a gente entra na faculdade, uma ideia que a gente tem é que a faculdade são aquelas horinhas que a gente passa dentro da sala de aula e, enfim, aprendendo e só escutando o professor e fazendo teste 2 vezes por semestre. E a faculdade vai muito além disso. Eu sou uma pessoa muito entusiasta do associativismo, essa não é a única coisa que eu faço fora da faculdade. E eu acho que o ponto principal é que todos os alunos querem ser ouvidos de alguma forma, todos os alunos têm reclamações para fazer, todos os alunos têm elogios para fazer. E a melhor forma é que não em uma associação com um grupo de estudantes que se unam para mostrar a sua voz e para falar para a faculdade: estamos aqui, a gente precisa ser ouvido e a gente quer que as nossas inquietações sejam respeitadas. Então, eu acho que a maior parte, isso é uma coisa até para nível profissional também, quando a gente vai para o mercado jurídico, as pessoas não olham só onde a gente se formou e qual é a nossa média, mas eles olham também o voluntariado que a gente fez. Porque isso diz muito sobre nós, afinal, é um trabalho voluntário, a gente passa horas do nosso dia de graça. E isso diz muito sobre o tipo de soft skills que a gente tem na nossa vida. Então, eu acho que é um incentivo que eu já falei para os alunos do primeiro ano daqui, que vão para algum lugar. E como estavas a dizer, e nós temos esse conhecimento, ser dirigente associativo é um papel fundamental para a sociedade académica. E para ti, qual é a vantagem de ser uma dirigente associativa?
além das competências que você ganha, por exemplo, como presidente, eu ganhei uma paciência que eu nunca tive na minha vida. Tem a questão da experiência. Muita gente entra na Elsa, eu imagino que no núcleo também, sem nunca ter feito nada antes. E isso entra como experiência. Quando a gente vai colocar no LinkedIn, a gente coloca como experiência. Então, e é um trabalho, como todos os outros trabalhos. A única diferença é que não é remunerado e talvez seja isso que faça o trabalho valer mais, porque a gente faz realmente por gosto, por vontade, por acreditar naquilo que a gente faz. E qual é a pergunta? Como é que é ser dirigente associativo? Ok. E eu acho que na nossa universidade existe uma questão que a nossa universidade é muito pequena. Então aqui eu imagino, obviamente que a experiência só é aqui, mas eu imagino que seja muito diferente de universidades maiores. Porque aqui a gente tem esse contato de corredor, então a gente para e fala, tipo, sou presidente da Elsa, a gente vai fazer um evento, E só que, além disso, tem toda a parte burocrática por trás que as pessoas não sabem, que elas veem no nosso Instagram e não imaginam que a gente faz, que também nos trazem um senso de responsabilidade muito grande. Eu não sei se eu respondi, mas é isso. Pois, e também, por exemplo, se formos comparar a faculdades maiores, no nosso caso, enquanto núcleo de estudantes, nós não temos sequer 25 pessoas, mas há núcleo de estudantes composto por 50. É toda uma máquina a trabalhar. E então nós também queríamos saber que competências é que tu sentes que mais desenvolveste desde que entraste no associativismo, ou neste caso mais especificamente na ELSA. Paciência. Responsabilidade, e não que aqui eu fosse responsável antes, mas é uma responsabilidade diferente. Quando você entra em uma associação, você fala pela associação. Deixa eu pensar. Organização, porque enquanto presidente eu sou responsável pelo meu trabalho, por todo o resto. Comunicação, porque a gente precisa fazer os nossos eventos terem aderência, e é uma coisa muito complicada, então comunicação. Eu acho que são esses os principais, assim. E a Elsa tem vindo a mostrar um trabalho muito árduo e competente. E qual era o legado que gostarias de deixar na Elsa Europeia? É uma ótima pergunta para um fim de mandato. A nossa Elsa tinha umas questões a nível burocrático até esse mandato. E era uma coisa que, se eu saísse sem ter realizado, eu sairia muito frustrada. Não sentias que tinha cumprido o objetivo? Com certeza. E agora eu acho que é a continuação. A nossa Elsa tem muito potencial e o que falta para ela é reconhecimento, tanto a nível institucional mesmo, quanto dos próprios alunos. Por exemplo, eu sinto que os alunos daqui muitas vezes vão em evento de outras Elsas e não vão nas nossas. Talvez por uma falha nossa, da forma que a gente se comunica, possivelmente, talvez por uma questão dos próprios alunos que preferem o que é de fora. Mas eu acho que o legado seria agora o da expansão. Agora que toda a questão burocrática está solucionada, seria o da expansão. Seria uma coisa que eu gostaria muito de ver os próximos mandatos fazendo. E para finalizar, há alguma coisa, algum objetivo que gostarias de ver acontecer na Elsa ou ser concretizado através da Elsa Europeia nos próximos anos? Seria a gente ter mais colaboradores do que o que a gente tem, com senso, não com senso, mas com a sensibilidade daquilo que estão a fazer. E aqui não julgamento para eles, mas é o que eu falei, muitas vezes a gente entra em uma associação ou por currículo, ou sem saber exatamente o que a gente está fazendo, mas a direção da Elsa não existe sem os colaboradores. E eu acho que o que eu gostaria muito seria isso, seria as pessoas quererem participar da Elsa mesmo, para além da parte curricular. Sim, sabe, é um pouco complicado de escolar essa parte, porque há muita gente mesmo nas atividades, tu deves ter noção disso mais que ninguém, há muita gente que até vai só porque há um certificado, não tanto pelo networking, como se calhar há uns anos se fazia mais, mas mais por eu estive ali, eu posso mostrar que estive ali, posso publicar, posso isso, as pessoas vão ver, mas o que importa é o que tu absorves dessa experiência, no teu caso de ser presidente da Elsa, de fazer parte nem que seja de uma atividade. Eu acho que acaba por ser mais importante o que tu absorves do que mostrar, olha, eu estive aqui e agora vivemos assim mais numa era LinkedIn, que é mostrar, fizemos isto, ok, mas o que é que tu sabes dessa experiência? Eu acho que também partilhas um pouco dessa opinião como dirigente associativa e presidente da Elsa Europeia e também estás sempre presente da Elsa Portugal e tudo mais, e acho que também é um bocado mais complicado essa parte que estavas a falar, ter mais o sentimento e não aquela vontade de estar lá porque eu vou aparecer, ou que acham que fazem um ano de Elsa Europeia e fica tudo ok que fizeste um ano de associativismo, mas não, acho que o associativismo até nos traz muito mais do que
ficar lá um ano, é experiências, é o networking, é quem tu conheces e depois também uma evolução pessoal dentro do próprio associativismo, porque, por exemplo, eu e o Filipe subimos agora uma escadinha no associativismo e acho que também partilhas um pouco dessa opinião. Com certeza. As pessoas que eu conheci através da Elsa são muito mais do que o meu post de gostaria de compartilhar, que me tornei presidente. Sim. Ser presidente da Elsa é a menor parte de fazer parte da Elsa na minha vida. Assim, eu realmente gosto, eu realmente sou feliz fazendo isso aqui. Óbvio que não o tempo todo, mas faz parte. Mas eu realmente sou feliz e acredito muito na junção do coletivo. Eu acho que até na nossa universidade, eu acho que muitas coisas que ocorrem aqui, se não existisse um núcleo, se não existisse uma Elsa, seriam muito piores ou Sim. não seriam ouvidos. Então, eu realmente acredito nisso e eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa sensação de não precisa amar, não precisa, mas entender que se não for pelo todo, nada se faz. Exato, e nós acabamos, tanto o núcleo como a Elsa, de servir aqui de suporte ou complemento mesmo desta base académica que nos dá. A nossa vida não é vir às aulas e sair, é vir às aulas, é programar um evento, fazer um podcast, há todo mais um trabalho para além de chegar, ter aulas e ir embora. E eu acho que também é importante cultivarmos um pouco isso em quem está no primeiro ano, em quem vem para o ano, em quem virá, porque senão estes projetos acabam por morrer e a vida académica acaba por... E torna-se um bocadinho mais aborrecida. E nós vemos, se calhar, estamos numa faculdade onde se nós não cultivarmos isso a sério, daqui a uns anos não haverá, se calhar, Elsa, pode não haver núcleo, pode haver, mas num sentido mais de... Não tão forte como é agora e tão empenhado. Eu não estou empenhado e também o trabalho que tu fizeste este ano, e nós também, que se calhar há alguns anos não era feito com tanta união, tanta vontade de andar para a frente e tudo mais. Acho que também é importante termos pessoas que também queiram levar os projetos além do que está neste momento. Por exemplo, tu foste meu presidente, ótimo, mas tu se calhar para o ano vais sair dela e gostavas de ver alguém que te ultrapasse no sentido de esta pessoa teve mesmo vontade de fazer alguma coisa muito melhor do que eu fiz, juntou uma boa equipa e às vezes acho que falta aí essa de juntar a equipa e de fazer um bom trabalho, acaba por ser se calhar o maior impedimento sem ser impedimento, acaba por ser um pouco um obstáculo, porque era o que tu estavas a falar, nós funcionamos muito num coletivo, mas o coletivo que deve querer a mesma coisa, que é andar para a frente, podemos ter opiniões diferentes, mas seja o núcleo como a Elsa, o que nós queremos é mesmo, no ano seguinte, alguém nos superar, alguém fazer melhor e também acabar por tornar a experiência académica mais extracurricular, digamos assim. E mais divertida, não tão aborrecida e tão pesada. E agora, para finalizar, e algo como a Mariana estava a dizer, pergunto que balanço é que tu dás deste mandato? Já que estavas a dizer que é o fim deste mandato, como é que correu? O que é que achaste? Eu vou até aproveitar para responder que eu concordo muito. Eu já falei disso para os meus amigos que, obviamente, é muito bom ser a presidente que resolveu a questão burocrática que nos últimos 4 anos foi tentado ser resolvida e não conseguiram. Porém, eu quero, no futuro, olhar e falar, caraca, o meu sucessor conseguiu fazer um evento que bateu, ou então o meu sucessor conseguiu um apoio do Estado, Porque, para mim é isso, assim, eu vou ser, de certa forma, sempre parte da Elsa, mas eu não tenho que eu acho que é um problema no associativismo, eu não tenho esse ego de querer que a Elsa morra comigo, não vai morrer, ela vai continuar por muitos anos e eu espero que com o mesmo empenho, com a mesma vontade. O balanço do mandato, eu acho que, como todo, tiveram altos e baixos. Eu vejo o mandato como um mandato muito bom. Eu acho que a direção desse ano, em partes, foi uma direção muito boa e comprometida, em que todo mundo tinha com os recursos necessários, porque assim, eu vou bater nessa tecla sempre, não é vitimismo, não é, enfim. Com os recursos que a gente tem na nossa universidade, um núcleo de estudantes e uma Elsa fazer o que faz aqui dentro é um superpoder. Muitas vezes a gente tira dinheiro do nosso próprio bolso, muitas vezes a gente pede apoio externo e a gente não consegue apoio externo, muitas vezes os nossos próprios alunos não valorizam o trabalho que é feito, então é um superpoder a cada evento que a gente faz. E o balanço que eu faço é muito positivo, ficaram coisas, mas foram coisas mínimas, assim, não eram as prioridades, ficaram para o próximo mandato, mas a maior prioridade foi feita. E a nível de equipa, eu acho que a equipa
que a parte da equipa que já demonstrou que vai ficar na direção tem muito potencial para fazer um mandato 1000 vezes melhor que o meu. Então, isso já me deixa muito feliz. Sais de coração feliz e cheio. Sim, sim. Eu vou ficar com saudade, mas eu vou ficar do lado. E agora uma última pergunta. Se tivesses agora à tua frente um estudante do primeiro ano, alguém que entrasse neste momento na Faculdade de Direito da Universidade Europeia, o que é que tu lhe dirias de modo a apresentar-lhe o associativismo que aqui se pratica, sendo no núcleo, sendo na ELSA, puxavas por essa pessoa para o associativismo, o que é que tu dirias? Eu acho que das vezes que eu conversei com estudantes do primeiro ano aqui, porque no começo do mandato vocês devem passar pela mesma coisa, e a gente quer associados, e a gente sai conversando com todo mundo, o que eu puxava sempre é que o associativismo é o início da vida profissional, como eu falei, é o início da experiência. Quando a gente recruta colaboradores, a gente não olha se a pessoa já tem 10 anos de experiência como vão olhar na nossa vida profissional, a gente olha se a pessoa tem vontade de fazer parte da ELSA. E, para além disso, quando a gente entra na faculdade, a gente entra meio perdido. A gente entra no primeiro ano meio, o que eu estou fazendo aqui? E a ELSA e o núcleo são a ponte para você conviver com pessoas que estão nos anos superiores e para você entender onde você está, para você entender o caminho que você ainda vai trilhar. Então, a dica que eu daria, a dica que eu dou sempre para entrar no associativismo desde o primeiro ano, porque além de conviver com alunos mais velhos, que já passaram por tudo que você faz quando você está lá chorando porque você vai ter um teste no dia seguinte, tem alguém que já passou por isso, que deu tudo certo, ou não também, mas tem dicas para dar, é o ponto principal, assim. Porque no fim são sobre as pessoas, tanto que a gente faz para os externos, quanto que a gente faz entre equipa mesmo. Exato. Então, queria agradecer a tua presença neste episódio do podcast, talvez o último deste semestre. Que honra, obrigada.